Pare agora. Respire. Há algo atrás dos seus olhos neste exato instante, um segundo olhar, silencioso, preciso, quase impessoal, que observa você observar. Se você o reconhece, já começou. Se não, ele seguirá atento do mesmo jeito, esperando que você o note. Carl Jung o chamaria de sinal, a consciência nascendo dentro da própria consciência. É o primeiro estalo do processo de individuação, quando a mente deixa de pertencer ao rebanho e começa a responder a uma lei mais íntima que nenhum aplauso consegue ditar. Você sente. É leve como um arrepio e pesado como uma responsabilidade. A partir daqui, nada que estiver apenas na superfície será suficiente. O mundo inteiro treina você para olhar para fora, consumir imagens, tomar posições rápidas, escolher lados, reagir. Mas esse segundo olhar não reage. Ele examina. Ele não busca confirmação, ele busca sentido. Ele não pergunta quem tem razão. E sim, o que este fato revela sobre as forças que me habitam. É incômodo, porque troca certezas por perguntas e substitui o conforto imediato por uma lucidez que exige coragem. A pergunta que inaugura essa jornada é simples e radical. Quem exatamente está vivendo a sua vida? Você é uma coleção de reflexos, expectativas e automatismos que chama de eu por hábito. Jung nos ensinou que carregamos uma máscara, a persona necessária para viver em sociedade, negociar funções e manter pertencimento. Ela é útil, não é vilã. O problema é quando esquecemos que é máscara e a confundimos com a face. Acontece nos pequenos atos. Você ri sem achar graça para ser aceito, concorda para não perder espaço, declara princípios que não pratica, copia convicções que nunca investigou. A persona se torna confortável como um uniforme, e o uniforme começa a pensar por você. É nesse ponto que o segundo olhar sussurra. Isso é verdadeiro ou apenas conveniente? Você percebe como esse sussurro desloca o chão? Por trás dele há um convite e um aviso. Ou você observa a máscara com honestidade ou a máscara governa seus gestos enquanto você se ocupa com distrações. Há um choque inevitável quando esse olhar atravessa o verniz das aparências. De repente, frases polidas revelam interesse, promessas revelam medo, gentilezas revelam barganhas. Você nota hesitações mínimas, palavras que tropeçam antes de sair, olhares que buscam aprovação como quem busca ar. Não é paranoia, é leitura de sinais. Jung diria que você começou a perceber o campo simbólico que envolve cada encontro humano. Não lidamos apenas com pessoas, lidamos com imagens interiores que se projetam umas nas outras. É por isso que alguém desconhecido pode provocar em você uma confiança imediata ou uma antipatia sem motivo claro. Não é magia barata. É o inconsciente trabalhando com suas matrizes antigas, os arquétipos empurrando você para respostas rápidas que antes de serem racionais são mitológicas. Sente a gravidade do que isso implica? Aquela irritação automática com o colega que fala alto demais, a devoção súbita ao líder carismático, a ternura que brota por alguém que parece precisar de cuidado, a tentação de desprezar quem traz uma certeza que ameaça as suas. Tudo isso é psicologia vestida de cotidiano. Jung nos entrega um mapa. Dentro de você existe um panteão de imagens vivas, o herói, a mãe, o velho sábio, o trickster, a criança divina, que dá cor às suas percepções antes mesmo que você as julgue. Você não apenas vê o mundo, você o interpreta com lentes herdadas. E o mais desconcertante, enquanto você não reconhece essas lentes, elas conduzem sua vida com a autoridade de um destino. Talvez você se pergunte, então eu sou marionete do que não conheço? A resposta é mais sutil. Você é palco de um drama antigo que pode dirigir com crescente consciência. É aqui que a observação se torna prática espiritual. Não se trata de vigiar os outros para ter vantagem, e sim de vigiar a si mesmo para se tornar inteiro. Você começa pelos lugares onde o incômodo grita. Por que aquela crítica te feriu mais do que deveria? Por que aquela rejeição em um contexto banal acordou uma fúria antiga? Por que aquele elogio acendeu um desejo quase infantil de ser visto? Em cada porque há uma porta. Atrás dela, quase sempre, está a sombra. A sombra é tudo que você aprendeu a não ser para ser amado, aceito ou considerado bom. Ela se forma cedo. Você percebe o que ganhava aplausos e o que ganhava silêncio frio. Seleciona, comprime, esconde. O tempo passa, a vida pede novos gestos, só que a sombra não desaparece, ela muda de estratégia. Expressa-se por sintomas, lapsos, ironias, sonhos insistentes, escolhas repetidas que você jura que nunca mais faria. Você diz não sei por que fiz isso, a sombra responde, eu sei. Quando o segundo olhar amadurece, você para de lutar contra ela como se fosse um inimigo e começa a tratá-la como força bruta mal educada, porém indispensável. Jung foi cristalino, não nos tornamos luminosos negando a escuridão,
e sim tomando consciência dela. A sombra guarda a vitalidade, criatividade, agressividade necessária, libido canalizável. Integrada torna-se aliada. Reprimida, torna-se sabotadora. Mas como integrar sem se perder? Observando sem julgamento apressado. A observação junguiana não é fofoca mental, é método. Começa com pequenas práticas. Permita-se 5 minutos de silêncio após um encontro carregado. Repare no corpo. Como ficou a respiração? Onde apertou? Que frases vieram espontaneamente à boca e você mordeu de volta? Que lembrança antiga relampejou na cabeça sem ser chamada? A seguir, nomeie o movimento arquetípico que percebeu. Fui herói salvando quando bastava ouvir, fui órfão pedindo colo quando bastava assumir que errei. Fui tirano punindo uma falha alheia para esconder meu medo de falhar. Nomear não resolve, mas ilumina. E o que é iluminado começa a escolher outros caminhos. Você percebe que a sua biografia é também uma mitologia pessoal. A família onde cresceu desenhou deuses em silêncio. Talvez a mãe onipresente que tudo resolve. Talvez o pai ausente que tudo promete. Talvez o irmão rival que te empurra para a performance. A cultura reforçou papéis. A religião, quando mal compreendida, fixou culpas. A escola premiou certas habilidades e ridicularizou outras. Tudo isso escreve um mito que você recita sem perceber. O segundo olhar, porém, recusa automatismos. Ele pergunta: isto me serve hoje? E quando a resposta é não, ele sustenta o desconforto de desaprender. Desaprender é um luto. Você deixa morrer versões de si que foram úteis e agradece. Sim, agradece. Não há libertação verdadeira sem gratidão pelo que te prendeu, porque foi isso que manteve você vivo quando não tinha outras saídas. Então chega um momento estranho. A clareza recente perturba relações antigas. Você nota conversas que rodavam em círculos, promessas que nunca se cumpriam, alianças baseadas em medo de solidão, parcerias baseadas em utilidade mútua travestida de afeto. Não precisa acusar ninguém, você só precisa reconhecer. Reconhecer desmonta encantamentos. Você não precisa de cenas, você precisa de escolhas. Às vezes a escolha é se afastar. Outras vezes é permanecer de outro modo, sem o jogo velho, impondo limites que antes te pareciam crueldade e agora soam como higiene. Jung chamaria isso de reposicionamento do ego ao redor de algo mais central do que o desejo de agradar. O eixo do self, o centro organizador da psique, que não é o eu habitual e tampouco uma entidade mística externa, é a totalidade viva que você é quando se alinha com o que te pede verdade por dentro. Mas e se esse alinhamento te isolar? E se a honestidade provocar perdas? A pergunta é justa. O caminho interior cobra pedágio em pertencimentos superficiais. Ainda assim, o preço é menor do que parece. O que se perde de plateia se ganha de presença. O que se perde de ruído se ganha de música. Quando o self começa a orientar, uma estranha sensação de time insurge. Situações se reorganizam como se obedecessem a uma pauta invisível. Jung chamou isso de sincronicidade, e não é superstição de coincidências. É a experiência repetida de que eventos externos e estados internos podem dialogar por sentido, não por causa. Quando você está atento, certas portas se abrem no dia exato em que você ousou dizer não ao atalho fácil. Certas pessoas aparecem quando você deixa de implorar que apareçam. Certas provas chegam quando você se declara pronto para atravessá-las. Não é feitiço. É ecologia psíquica. Você parou de desperdiçar energia com a máscara e começou a irrigar o que de fato te sustenta. Esse movimento tem um efeito colateral potente. Você passa a observar não para desmontar os outros, e sim para compreender as correntes que atravessam todos nós. De repente, o colega arrogante revela insegurança antiga. O parente manipulador mostra fome de afeto que nunca soube pedir. O amigo sumido expõe vergonha por não estar dando conta. Não confunda essa compreensão com permissividade. A compaixão de que falo não é amnésia moral, é precisão. Você segue colocando limites, às vezes mais firmes do que antes. Só que agora não precisa de crueldade para afirmá-los. Quem observa com o eixo do self sabe dizer não sem transformar o outro em vilão. O limite vira medicina amarga, não arma de guerra. Talvez você espere que eu ofereça agora uma lista de regras. Não farei isso. Regras demais infantilizam, e a individuação é um processo adulto. Ainda assim, posso deixar práticas que servem como marcos de estrada. Primeiro, desacelere a interpretação. Você não precisa entender tudo na hora. Registre. Às vezes a mente precisa de 2 sonhos para montar um mosaico. Segundo, suspeite das certezas que aliviam rápido. Em geral, elas escondem medo de complexidade. Terceiro, trate seus impulsos como mensageiros, não como reis.
Eles chegam com urgência, mas não necessariamente com razão. Quarto, honre o corpo. Ele registra antes da cabeça, peso no peito, aperto na garganta, estômago contraído. Essas são manchetes do Jornal da Alma. Quinto, cultive rituais pequenos. Um caderno sem estética, um passeio repetido, uma música que você visita apenas quando precisa ouvir o que ainda não quer dizer. Rituais organizam o invisível. Em paralelo, aprenda a ler seus sonhos. Não com dicionários que empobrecem símbolos e sim com curiosidade. Pergunte, qual a emoção central deste sonho? Quem em mim se parece com essa figura? O que nesta cena simboliza uma atitude que estou ensaiando? Os sonhos não são telegrama de algum além com ordens diretas, são teatro vivo do inconsciente usando imagens para equalizar tensões. Se você sonha que perde uma mala em um aeroporto, talvez esteja prestes a viajar para um modo de vida que não admite mais os velhos pesos. Se conversa com um animal selvagem, talvez seja a sombra pedindo negociação para não sair quebrando tudo. Se uma criança te puxa pela mão, talvez a sua espontaneidade esteja implorando por um lugar à mesa. Não ridicularize isso. O ridículo é uma defesa do medo. Enquanto esse trabalho avança, algo notável acontece. O segundo olhar, que no começo parecia um estranho dentro de você, passa a ser casa. Ele deixa de fiscalizar para orientar. A observação se suaviza sem perder nitidez. Você se pega em momentos de silêncio dentro do barulho, capaz de notar a intenção por trás da palavra, o desejo por trás da queixa, o pedido de ajuda por trás da bravata. E, sobretudo, capaz de notar a sua própria intenção antes que ela vire ato. Essa fração de segundo é liberdade. Entre o impulso e a ação nasceu um espaço, e nesse espaço a escolha. Aqui cabe uma pergunta que separa o curioso do comprometido. O que você quer com esse poder de ver? Controle? Vantagem? Superioridade? Se for isso, cedo ou tarde você voltará a tropeçar na mesma pedra, porque usará a consciência para sustentar o ego, e o ego, quando inflado, sempre estoura. A alternativa é mais exigente e mais fecunda, usar o ver para servir ao tornar-se si mesmo. Isso cria uma maneira nova de estar no mundo. Você não entra mais nas salas procurando o lugar onde todos o aplaudirão. Você procura o lugar onde pode ser verdadeiro sem ferir o necessário. Nem sempre é o centro. Quase nunca é o palco. Muitas vezes é a borda, onde o ouvido escuta melhor e o olho alcança o conjunto. Quem observa de verdade percebe que influenciar não é encantar massas, é ajustar 1 milímetro a direção de um gesto crucial. Às vezes a palavra exata salva uma conversa de se tornar uma guerra. Às vezes o silêncio cronometrado impede uma confissão de virar humilhação. Às vezes, sair 5 minutos antes protege você de repetir uma história que prometeu abandonar. Você pode chamar isso de estratégia. Jung chamaria de sintonia com o self. O efeito prático é o mesmo, menos dispersão, mais densidade. Menos reatividade, mais direção. Você se torna previsivelmente confiável para si mesmo. Não é que deixe de errar, é que seus erros deixam de ser repetição cega e viram informação. Você aprende com eles sem usar a culpa como chicote. A culpa, quando madura, se transforma em responsabilidade. Responsabilidade, quando madura, se transforma em liberdade. Sei que há um medo rondando essa conversa. E se eu me tornar frio demais? O risco existe se a observação se divorciar da alma. Para evitá-lo, mantenha um fio com o que te torna humano. Amizade sem pauta, arte sem finalidade, natureza sem fone, oração sem pedido. Não estou falando de consumo cultural para parecer sensível. Falo de estar presente em algo que não te dá currículo, e por isso mesmo te devolve humanidade. É esse fio que impede que o olhar se torne clínico ao ponto de desidratar a vida. O velho sábio de muitos mitos não é um juiz de pedra. É um guardião que conhece o peso das coisas e por isso fala baixo. No fim deste primeiro trecho da jornada, volte ao começo, respire e note o segundo olhar. Ele está mais nítido? Provavelmente sim. Ele também está mais sereno. Não há urgência em provar nada a ninguém. Não há pressa em desmontar mundos. Há pressa, quando muito, em não trair a própria verdade, e mesmo essa pressa aprende a esperar a hora certa. Você não precisa anunciar que mudou. O mundo perceberá nos microgestos. O modo como você escuta, a paciência nova no olhar, a recusa a participar de conversas que alimentam o pior de todos, a firmeza tranquila quando uma antiga manipulação tenta entrar pela janela. Nada disso é espetáculo. É obra de base. É assim que a individuação começa, sem fogos, sem diplomas, sem fanfarra, com um olhar que decide nunca mais se vender por migalhas de aprovação. Daqui para frente, você será tentado a usar essa nova visão para ver de mais nos outros e de menos em si. Volte sempre ao princípio operativo.
Observe primeiro suas reações, depois seus motivos, por fim seus padrões. Só então olhe o outro. A ordem importa. Inverta e você cai na soberba dos despertos, que dormem de olhos abertos. Respeite a ordem e você cresce como cresce uma árvore, para cima e para dentro ao mesmo tempo. É um crescimento silencioso, mas inegável. Com o tempo, você reconhecerá de relance a máscara que veste e conseguirá tirá-la sem culpa, porque já não precisa dela para respirar. E quando precisar, saberá usá-la com arte, sem fingir que é pele. Se uma frase puder resumir o que este início pede, é esta: veja com precisão e haja com bondade. Precisão sem bondade vira cinismo, bondade sem precisão vira ingenuidade. O segundo olhar, guiado por Jung, procura o ponto exato onde a verdade liberta e ainda assim, preserva o que em nós merece continuar. É uma ética discreta e exigente. Não promete fama, oferece profundidade. Não promete facilidade, oferece sentido. Você está pronto para descer um nível a mais? A próxima etapa não será sobre o que o mundo esconde, e sim sobre o que você mesmo enterrou para poder pertencer. Vamos abrir a porta da sombra, não para demonizá-la, mas para escutá-la. O que ela pede? O que ela sabe? O que ela pode devolver à sua vida se você a tratar com respeito em vez de medo? Traga uma pergunta honesta e uma disposição verdadeira. O resto, se você observar, virá. O silêncio é um espelho que reflete tudo que você tenta esconder. Ele não precisa de palavras para revelar o que existe por trás das máscaras. Basta um olhar mantido por um segundo a mais, um tom de voz ligeiramente alterado, um gesto quase imperceptível. É nesse espaço minúsculo que mora a verdade que ninguém quer ver. Jung dizia que a sombra é a parte da alma que o ego recusa reconhecer. Tudo que você não quer ser, tudo que você condena nos outros, tudo que você reprime por medo de rejeição, é lá que a sombra vive. Ela não é maldade, é natureza. É a energia vital que você tentou controlar e que agora tenta se manifestar de formas que você nem percebe. Imagine a seguinte cena: um homem elogiado por todos por sua calma e racionalidade. Ele se orgulha de nunca perder o controle, de ser sempre justo, ponderado, equilibrado. Até o dia em que seu filho derruba café sobre um relatório importante, e num instante, ele explode com uma violência desproporcional, gritando, quebrando o copo, assustando a família inteira. Depois se arrepende, pede desculpas, promete que nunca mais vai repetir. Mas repete. Não entende o porquê. Ele não vê que a raiva que tanto nega está viva e faminta dentro dele. Ao tentar ser apenas racional, ele cortou fora o instinto, o impulso, o animal. E quando o animal é exilado, ele volta não como aliado, mas como fera. Jung dizia que quanto mais forte é a luz, mais nítida é a sombra que ela projeta. Isso vale para todos nós. A mulher que se orgulha de ser altruísta e abnegada pode, sem perceber, esconder uma sede profunda de poder e controle. O profissional sempre gentil e sorridente pode carregar um ressentimento corrosivo por se sentir invisível. O homem que condena o desejo dos outros talvez esconda uma própria fome que o envergonha. A sombra aparece nas pequenas contradições, nos lapsos, nos momentos em que o ego perde a força por um segundo. É quando o inconsciente, cansado de ser ignorado, toma a palavra. E o mais assustador é que a sombra conhece você melhor do que o seu ego. Ela observa seus gestos, conhece suas mentiras, seus pensamentos proibidos, suas vontades não realizadas. Ela não julga. Ela espera. Espera o momento certo para se manifestar, às vezes por meio de um sonho, às vezes por meio de um erro. Jung via nisso uma inteligência do inconsciente. Ele dizia que a psique é autorreguladora. O que é reprimido demais se manifesta de forma compensatória. A raiva reprimida se transforma em passividade, a inveja em falsa humildade, o medo em arrogância, a solidão em dependência. E o observador, se quiser ver de verdade, precisa aprender a identificar esses disfarces. Mas o problema é que é sempre mais fácil enxergar a sombra dos outros. Você a vê no colega que sempre se vangloria, no vizinho que vive se metendo na vida alheia, no político que promete o que não cumpre. E quanto mais você se indigna com alguém, mais forte é a projeção. Jung explicava que projetar é ver fora o que pertence a dentro. Você se irrita com o egoísmo dos outros porque não suporta o seu próprio egoísmo. Você condena a vaidade alheia porque não aceitou a sua própria necessidade de ser admirado. Você despreza o medo dos outros porque ainda não fez as pazes com o seu. A sombra se esconde nos julgamentos. É ali que ela fala mais alto. Por isso, Jung dizia que a observação verdadeira começa com o desconforto. Aquilo que mais te incomoda nos outros é o espelho mais fiel do que você nega em si. O homem que critica o poder provavelmente teme a própria impotência. A mulher que se diz desapegada talvez nunca tenha aprendido a confiar.
O amigo que se gaba de ser sempre racional talvez tema ser dominado pelas emoções. A sombra é assim, irônica, inteligente e completamente desinteressada em manter aparências. Ela quer ser reconhecida, não para destruir, mas para equilibrar. Há pessoas que passam a vida fugindo desse encontro. Constroem uma existência moralmente perfeita, socialmente elogiada, espiritualmente esterilizada. E por fora parecem plenas. Mas há um cansaço nos olhos, um vazio que o sucesso não preenche, uma inquietação que o conforto não dissolve. Elas não percebem que a alma, sem sombra, adoece. A sombra é o contraste que dá forma à luz. É ela que torna a alegria verdadeira, o amor profundo, a fé madura. Sem sombra, tudo é superfície, tudo é fachada. E quando a fachada quebra, o abismo aparece. Há uma mulher que todos descrevem como bondosa, doce, compreensiva. Ela dedica a vida aos outros, é quem resolve tudo, quem acolhe, quem ajuda. Mas à noite, quando a casa adormece, ela chora em silêncio. Ninguém nunca pergunta o que ela quer, o que ela sente, o que ela sonha. Ela se acostumou a não ter espaço. E um dia, sem aviso, explode. Grita com os filhos, sente raiva do marido, quer fugir. A culpa a consome. Mas o que ela chama de fraqueza é apenas o grito da sombra pedindo vida. Ela reprimiu tanto o próprio desejo que perdeu a noção de onde termina o amor e começa a servidão. A sombra também se manifesta naqueles momentos em que você faz algo e depois diz, não sei o que me deu. Foi ela. O inconsciente tomando o leme por alguns segundos para equilibrar uma psique que o ego insiste em controlar sozinho. Quando você mente para evitar conflito, mas sente um peso na garganta. Quando ri de algo cruel e no fundo sente culpa. Quando deseja o que nega. Quando critica o que secretamente inveja. Tudo isso é a sombra batendo a porta. E ela sempre bate. Às vezes, em forma de sonho. Um homem sonha que está sendo perseguido por um ladrão e acorda suando. Ele pensa que é medo. Jung pensaria, talvez o ladrão seja parte dele, a parte que quer roubar de volta a vida que ele entregou à rotina. Uma mulher sonha que carrega uma criança ferida nos braços. Acorda chorando. A sombra pode ser essa criança, a parte abandonada de si que pede cuidado, não julgamento. Há também os momentos de sincronicidade, quando o inconsciente se manifesta através do mundo externo. Você pensa em mudar de emprego e no mesmo dia, recebe uma mensagem inesperada oferecendo uma oportunidade. Você decide encarar o medo e cruza na rua com alguém que passou pelo mesmo desafio e quer conversar. O mundo parece responder à sua coragem. Jung via nisso uma linguagem simbólica entre o self e a realidade. Quando você começa a integrar a sombra, o universo muda de textura, deixa de ser aleatório e passa a ser significativo. Mas integrar não é fácil. É doloroso, porque significa reconhecer em si aquilo que você aprendeu a desprezar. Significa admitir que você é capaz de sentir inveja, raiva, ciúme, desejo, e que tudo isso, quando compreendido, pode ser força criativa. Jung dizia que a energia que alimenta a sombra é a mesma que pode ser usada para criar arte, amar profundamente, ou transformar o mundo. O que destrói não é a sombra em si, mas o ato de negá-la. O mal nasce da recusa da consciência. Você pode ver isso no cotidiano. O pai que exige perfeição do filho e, sem perceber, repete a frieza que recebeu do próprio pai. O chefe que humilha os subordinados para esconder o medo de ser inútil. O religioso que condena os desejos alheios porque luta contra os seus. A sombra molda comportamentos, relacionamentos, escolhas. Ela se infiltra na política, nas famílias, nas igrejas, nas empresas. E quando um grupo inteiro nega a própria sombra, ela se projeta como inimigo coletivo. Por isso as guerras, as perseguições, os fanatismos. O mal que não reconhecemos em nós, tentamos destruir no outro. Mas há também quem aceite olhar. São poucos. E é por isso que o processo de individuação é raro. É o caminho do herói interior, não o herói das histórias épicas, mas o que luta no silêncio da própria mente. Jung dizia que cada pessoa traz um herói dentro de si, a parte que busca unidade, mesmo diante do caos. Esse herói não vence monstros externos. Ele vence a própria ignorância. Ele entende que a batalha real é interior e que a vitória é a reconciliação. E quando essa reconciliação começa, algo muda na percepção. Você passa a ver o mundo com mais profundidade. O colega que antes te irritava agora desperta compaixão. Você percebe que ele é dominado pela própria sombra, como você também já foi. A raiva que antes parecia natural começa a perder força. O julgamento cede lugar à compreensão. E aos poucos, o observador se transforma. O olhar que antes dissecava o mundo para se defender agora observa para compreender. A visão torna-se mais leve, mas também mais precisa. Jung acreditava que essa mudança de olhar é o nascimento da verdadeira consciência.
Não uma consciência moral que define o certo e o errado, mas uma consciência simbólica, que entende que tudo tem um significado e uma função. A raiva serve para proteger, o medo para alertar, o desejo para mover. Nenhuma emoção é inútil. Nenhum instinto é inimigo. Tudo que a sombra carrega tem uma razão de existir. Integrar não é justificar, é compreender. Quando você entende o porquê o poder destrutivo se dissolve. Há algo quase mágico nesse ponto do processo. Quando a sombra é acolhida, ela muda de forma. A raiva se transforma em coragem. O ciúme em desejo de conexão autêntica. A inveja em inspiração. O medo em prudência. A fraqueza em empatia. A energia que antes te sabotava agora te serve. É como se você tivesse parado de lutar contra o rio e começado a navegar com ele. O mundo externo começa a responder diferente, porque a vibração interna mudou. O que antes parecia hostilidade agora parece espelho. O que antes parecia ofensa agora parece convite ao autoconhecimento. Mas a sombra, mesmo integrada, nunca desaparece. Ela se move com você, testando o quanto aprendeu. Ela aparece quando você acha que já superou tudo. É o lembrete de que a jornada é contínua. Jung dizia que a individuação não é um estado, é um movimento. A alma não busca perfeição, busca totalidade. E ser total é aceitar contradições. Ser humano é ser paradoxal, ter amor e raiva, fé e dúvida, coragem e medo, luz e escuridão. O ego quer pureza, a alma quer inteireza. Às vezes, essa inteireza chega por caminhos inesperados. Um fracasso que desmonta o orgulho. Uma perda que revela o que é essencial. Um erro que expõe o que precisa ser curado. O inconsciente trabalha com ironia. O que você chama de azar pode ser libertação. O que você chama de fim pode ser início. Há algo de misterioso na forma como a psique se organiza. Jung dizia que a alma tem planos mais amplos do que a mente pode compreender. Quando ela quer crescer, provoca rupturas. Ela destrói o conforto para abrir espaço para o real. E é nesse caos que a transformação acontece. O observador que antes temia o colapso começa a perceber a beleza por trás dele. O colapso é a alma retirando tudo que não é autêntico. O que sobra é o essencial. É o que Jung chamava de processo de individuação. O nascimento do self através da morte das ilusões. Você perde papéis, títulos, máscaras, mas ganha algo que não se compra, coerência. E a coerência é a base da paz interior. Essa transição não é linear. Há recaídas, resistências, momentos de dúvida. Você sente vontade de voltar para a cegueira confortável, de fingir que não sabe o que sabe. Mas o conhecimento verdadeiro não pode ser esquecido. Uma vez que você vê, não pode mais desver. A inocência se perde, mas em seu lugar nasce a consciência. E no fim você entende que o que parecia castigo era bênção. A sombra nunca foi inimiga. Foi o mestre que te conduziu de volta a si mesmo. E se você prestar atenção, verá que ela continua te ensinando. Cada desconforto, cada conflito, cada pessoa que te irrita é uma nova lição disfarçada. O mundo inteiro é um espelho vivo. E quanto mais você aceita isso, mais leve se torna. A vida não precisa mais te provar nada. Você não precisa mais vencer ninguém. O jogo de poder dá lugar à arte de compreender. E o que antes era observação tática se transforma em percepção espiritual. Você não olha mais para detectar fraquezas. Você olha para ver a alma por trás das máscaras. É aqui que o observador começa a se transformar em curador. Sua visão se torna instrumento de consciência. Sua presença passa a iluminar o ambiente. As pessoas se sentem diferentes perto de você, mesmo que não saibam o motivo. É porque você deixou de reagir e começou a refletir. A calma do observador é contagiante, não porque seja passiva, mas porque é profunda. Ele não se defende, não acusa, não dramatiza. Ele vê. E ver, de verdade, é amar com lucidez. Mas ainda há um caminho a percorrer. A integração da sombra é apenas o meio. Há algo maior esperando depois dela. O contato com as forças que sustentam toda a existência, o inconsciente coletivo. A mente humana é apenas uma onda na superfície de um oceano de símbolos que nos conectam a todos. Jung dizia que quando a sombra é aceita, o indivíduo se torna capaz de acessar esse nível mais profundo da realidade. O inconsciente deixa de ser ameaça e se torna guia. A intuição se refina, os sonhos se tornam linguagem viva, e o observador começa a perceber que o mundo é tecido de significados. E é aí que a verdadeira jornada começa. Porque ver o próprio escuro é apenas o início. O próximo passo é enxergar o mistério que une todos os seres. O campo invisível onde nossas histórias se entrelaçam. Onde o tempo parece perder força e o acaso ganha propósito. O observador, agora transformado, percebe que cada gesto humano é parte de um desenho maior.
E é esse olhar que o conduz à etapa seguinte, onde o visível e o invisível se encontram, e onde a consciência individual começa a dialogar com a consciência do mundo. Por enquanto, tudo que você precisa é silêncio suficiente para ouvir o que a sombra tenta dizer. O resto virá quando estiver pronto. Porque, como Jung lembrava, a alma fala quando há ouvidos para escutá-la. E se você chegou até aqui, já começou a escutar. Há algo de perturbador no momento em que você começa a perceber que o mundo não é apenas o que os olhos veem. É um instante quase imperceptível, uma dobra na percepção em que o cotidiano ganha uma espessura nova, como se o real começasse a respirar. Você observa alguém atravessar a rua e sente que há mais ali do que um corpo em movimento. Há uma intenção invisível, uma história, uma vibração antiga que se repete. Jung dizia que o inconsciente coletivo não está embaixo de nós, mas dentro, uma dimensão silenciosa da alma humana, um oceano psíquico onde todos bebem sem saber. E quando o observador aprende a ver com essa lente, o mundo deixa de ser plano. Ele se torna simbólico, vivo e impregnado de sentido. Você começa a notar que os acontecimentos não são isolados, são ecos. Cada gesto humano é uma nota em uma melodia muito mais antiga. Quando alguém ama, repete o mito de Eros e Psique. Quando trai, revive a ferida de Prometeu. Quando busca poder, encarna o arquétipo do rei. Quando destrói o que teme, é a sombra do próprio herói em ação. Jung via nessas repetições a prova de que a psique humana é regida por formas universais, os arquétipos, que moldam emoções, sonhos e escolhas. São forças que não pertencem a um indivíduo, mas que se servem dele para se expressar. E uma vez que você percebe isso, começa a sentir uma espécie de vertigem. Quem está vivendo a sua vida? Você ou o mito que te escolheu? Talvez essa seja a pergunta que separa o comum do consciente. Você é autor da sua história, ou personagem de uma narrativa ancestral que apenas se atualiza em sua pele? Jung afirmava que a maioria vive identificada com um arquétipo dominante sem saber. O mártir, o guerreiro, o cuidador, o buscador. Todos acreditam agir livremente quando, na verdade, apenas obedecem a um padrão coletivo de energia que os atravessa. O observador junguiano, porém, aprende a distinguir. Ele nota quando está sendo falado por um mito. Percebe o momento em que o discurso não é seu, quando as palavras vêm carregadas de séculos. E ao notar, começa a escolher. O livre-arbítrio nasce do reconhecimento de que se é movido. E é nesse instante que o mistério se adensa. Porque o inconsciente coletivo não é um arquivo morto de símbolos, é uma força criadora que reage à consciência. Quando você a observa, ela observa de volta. A psique responde com imagens, coincidências, sincronicidades. Você pensa em alguém e a mensagem chega. Lê uma palavra e ela te persegue o dia todo. Sonha com uma tempestade e no dia seguinte o céu se abre em chuva. São pequenos sinais, quase ridículos para a mente lógica, mas inegáveis para o olhar desperto. Jung via nessas ocorrências a prova de uma linguagem entre o mundo interno e o externo. A fronteira entre ambos é ilusória. O que chamamos de realidade é apenas o inconsciente se tornando visível. Você já reparou como certos lugares parecem falar? Como há ruas que carregam memórias, casas que têm uma energia, florestas que silenciam pensamentos. Jung acreditava que o inconsciente coletivo também se manifesta na matéria. As formas, as cores, os sons são símbolos condensados. Um templo antigo, uma ponte, um espelho, nada disso é neutro. Cada objeto é um portador de significado arquetípico. O espelho, por exemplo, é o convite à individuação, o reflexo que devolve não o rosto, mas o que está por trás do rosto. Por isso os contos antigos tratavam o espelho como portais. Não porque refletiam o sobrenatural, mas porque revelavam a profundidade psíquica. E se o mundo inteiro fosse um espelho disfarçado? Se cada encontro, cada obstáculo, cada alegria fosse apenas o inconsciente tentando se reconhecer? A vida cotidiana, quando vista com os olhos do observador junguiano, é uma sequência de símbolos interagindo entre si. Nada é apenas o que parece. O trânsito engarrafado pode ser o reflexo do congestionamento interno de ideias. O chefe autoritário, a figura do pai arquetípico desafiando o ego a amadurecer. A criança doente, o chamado da alma para cuidar do próprio corpo negligenciado. Nada é aleatório, embora tudo pareça banal. O inconsciente coletivo fala através da banalidade. Ele usa o cotidiano como disfarce. Essa percepção muda tudo. O observador deixa de reagir e começa a decifrar. Cada evento se torna mensagem. Cada pessoa, um mensageiro. E o que antes parecia repetição cansativa se revela como aprendizado em espiral. A vida não repete, ela insiste, até que você compreenda. Jung dizia que o inconsciente envia símbolos quando a linguagem direta falha. É por isso que ele usa imagens, coincidências e sonhos.
para contornar o bloqueio racional e alcançar o centro emotivo. Quando você ignora, o símbolo volta em nova forma, mais intensa, mais difícil de negar. Você já teve a sensação de que algo te persegue, uma situação, um tipo de pessoa, uma emoção que retorna mesmo quando tudo mudou? É o inconsciente chamando. Ele não quer te punir, quer te integrar. Tudo que retorna traz uma parte de você que ainda não foi escutada. E quanto mais você foge, mais a vida repete. O amor que vira obsessão, o sucesso que termina em culpa, a amizade que sempre acaba igual. São padrões, não castigos. São mitos pedindo consciência. Há quem chame isso de destino. Jung preferia chamar de necessidade psíquica. O destino é o inconsciente insistindo até que o consciente participe do jogo. A alma quer unidade, e para isso precisa que você enxergue. Quando você entende o padrão, o destino se dissolve. Você deixa de ser jogado e passa a jogar. A sincronicidade se torna aliada. O mundo começa a cooperar porque você e o mundo são o mesmo movimento visto de ângulos diferentes. Mas existe um perigo sutil aqui. O ego pode se apaixonar pela própria lucidez. Começa a acreditar que domina os símbolos que decifram o universo. É o arquétipo do mago invertido, o que usa o conhecimento para controlar em vez de compreender. Jung alertava para isso. O observador verdadeiro não é o que interpreta tudo, é o que escuta. A interpretação demais mata o mistério. O que salva é o espanto. O espanto mantém a alma viva. Você consegue sustentar o mistério sem querer reduzi-lo a uma explicação? Consegue aceitar que certas coisas não são para entender, mas para viver? Essa é a prova do amadurecimento da consciência. A mente ocidental foi treinada para analisar, dissecar, rotular. A psique, porém, é poética. Ela fala por meio de imagens, paradoxos, contradições. O inconsciente não quer ser decifrado como um código, quer ser ouvido como uma música. E o observador que aprende a escutar sem pressa começa a sentir o ritmo da vida por dentro. Em algum momento esse ritmo começa a se manifestar em sonhos mais claros, mais nítidos. Sonhos que não são apenas confusos, mas estruturados, quase narrativos. Jung dizia que o inconsciente é um artista e que os sonhos são suas obras de arte. Eles compensam o que a consciência não quer ver e antecipam o que está por vir. O inconsciente é mais rápido que o tempo. Ele percebe antes o que o ego só entenderá depois. É como se a alma vivesse no amanhã enquanto o corpo insiste em ficar no hoje. Você já sonhou algo e dias depois viveu uma cena semelhante? Já sentiu que uma coincidência era mais do que acaso? Isso é o inconsciente tentando te avisar que tudo está conectado. Jung viveu experiências assim inúmeras vezes. Uma paciente relatava um sonho com um escaravelho dourado. Enquanto ela falava, um inseto idêntico bateu na janela do consultório. O psiquiatra não viu nisso superstição, mas comunicação simbólica. O escaravelho, símbolo egípcio de renascimento, aparecia no exato momento em que a paciente começava um processo de transformação interior. O mundo respondeu à psique. Esses momentos são o que Jung chamou de sincronicidade, eventos exteriores conectados a estados interiores por sentido, não por causa. A mente cartesiana os chama de coincidências, mas quem observa com o coração entende que são respostas. Quando a alma fala, o universo ecoa. O observador junguiano vive atento a esses ecos. Ele não busca sinais por ansiedade. Ele reconhece os sinais quando surgem. A diferença é crucial. Buscar força ao inconsciente. Reconhecer o convida a cooperar. E essa cooperação muda a forma de existir. Você deixa de ver o mundo como cenário e passa a vê-lo como organismo. Tudo está vivo. O acaso vira linguagem. As separações se tornam ilusões. Jung dizia que a psique é uma totalidade autossuficiente. O self é o centro que tudo organiza. Quando você se alinha com ele, o caos se reorganiza. O trânsito que irritava passa a ser pausa. A perda que doía passa a ser libertação. A dor que te fazia vítima passa a ser iniciação. Mas há algo mais profundo e menos dito. O inconsciente coletivo não é apenas um depósito de símbolos humanos. Ele é uma fronteira entre o humano e o luminoso. Jung o chamou de o domínio dos deuses. É o ponto em que a psicologia toca o mistério. E é aqui que o observador precisa de humildade. Porque o contato com esse campo pode ampliar demais a percepção, a ponto de a mente comum não suportar. O fascínio pelo sagrado pode virar delírio se o ego não estiver centrado. Você já notou como certas experiências espirituais intensas podem se parecer com a loucura? Jung sabia disso. Ele próprio caminhou nessa linha tênue. A diferença entre iluminação e desintegração está na capacidade de permanecer observador, ver sem ser engolido, sentir sem se identificar. A consciência é a âncora que impede o mergulho de virar afogamento. Por isso ele dizia, não há despertar de consciência sem dor.
a dor é o preço da ampliação. E ainda assim, a recompensa é inestimável. Porque ver o mundo sob essa luz é reencontrar o sagrado escondido no comum. O gesto simples de servir um café pode se tornar um ritual. A conversa banal, uma confissão. O olhar trocado, um reencontro de almas antigas. Nada é trivial quando você reconhece que tudo carrega energia arquetípica. A vida inteira é um diálogo entre deuses adormecidos em corpos humanos tentando se lembrar de quem são. Mas essa lembrança tem um paradoxo. Quanto mais você se aproxima do sagrado, mais percebe que ele está em tudo. O extraordinário dissolve-se no ordinário. A fronteira entre o espiritual e o humano se apaga. Você entende que Deus não está fora, está nas entranhas da psique. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. O observador que olha para dentro não foge do mundo, ele o habita com presença total. Você consegue imaginar viver assim, onde cada instante tem peso simbólico, cada encontro é um espelho, e cada desafio é um rito de passagem? Essa consciência exige atenção constante, mas oferece em troca uma sensação de pertencimento radical. O medo de estar só se dissolve, porque a solidão também é símbolo, o arquétipo do eremita, o buscador da verdade. A dor deixa de ser punição e se torna iniciação. O fracasso vira purificação. Tudo tem propósito, mesmo que pareça injusto. E quando o observador alcança esse ponto, algo inesperado acontece. Ele percebe que o inconsciente coletivo também aprende com ele. Jung intuía isso. A consciência humana evolui, e com ela, o próprio inconsciente se transforma. Cada pessoa que desperta amplia o campo simbólico de toda a humanidade. Cada sombra integrada diminui a violência no mundo. Cada ato de compreensão modifica a teia invisível que liga todos os seres. O inconsciente coletivo não é estático, é um organismo vivo em expansão. Então surge uma revelação silenciosa: observar é participar. O simples fato de perceber altera o que é percebido. O olhar consciente é criador. A realidade, como um espelho líquido, se molda de acordo com a qualidade do olhar que a contempla. Quando o observador julga, o mundo endurece. Quando compreende, o mundo se abre. É por isso que Jung dizia que a maior contribuição que alguém pode dar à humanidade é tornar-se consciente de si. Mas a consciência não é um trono, é uma travessia. O observador que se aproxima demais do centro sente o risco de se incendiar. O self, esse sol interior, ilumina e queima. Muitos recuam nesse ponto, assustados com a intensidade. Outros se perdem acreditando ser a própria luz. Jung os chamava de inflados pelo arquétipo. É o perigo da identificação com o divino. O ego que se imagina Deus perde o contato com o humano. O equilíbrio está em ser canal, não dono. Você já sentiu a tentação de controlar o que deveria apenas testemunhar? Essa é a última ilusão do observador. A mente quer prender o mistério, catalogar o invisível, mas o invisível não cabe em palavras. O inconsciente não é algo a ser vencido, e sim habitado. E habitar o inconsciente é aceitar viver entre dois mundos, o da forma e o do símbolo, o da razão e o da imagem. É viver consciente de que o visível é apenas o reflexo do invisível se olhando. Ao compreender isso, o observador se torna artista da própria vida. Ele pinta com gestos, esculpe com escolhas, compõe com silêncio. O mito deixa de comandar e passa a inspirar. Ele não é mais prisioneiro dos arquétipos, é seu interlocutor. E quando age, age em harmonia com as forças que antes o dominavam. O inconsciente deixa de ser sombra para se tornar fonte. E então, de repente, o mundo parece mais leve. Não porque tenha mudado, mas porque agora ele é compreendido. O caos é reconhecido como parte da ordem, a imperfeição como expressão do todo. O observador sorri diante da tragédia e chora diante da beleza, porque entende que ambos são faces da mesma divindade. A vida antes temida, agora é reverenciada. Você percebe o que isso significa? Significa que o olhar que vê é o mesmo olhar que cria. A consciência não é apenas um espelho, é um sol. E a cada lampejo de lucidez, algo no mundo se reorganiza. Você não observa a vida de fora. Você participa do nascimento constante da realidade. Cada pensamento, cada emoção, cada ato de atenção é uma semente lançada no tecido invisível do ser. Jung chamava esse estado de vida simbólica viver em sintonia com os significados que sustentam o mundo. É o oposto da existência automática. É uma vida em que tudo comunica, em que cada acontecimento é convite, cada dor é instrução, cada alegria é confirmação. E o observador que chega aqui compreende finalmente que observar é amar o invisível até que ele floresça em forma. E talvez essa seja a revelação mais profunda de todas. O inconsciente coletivo, com toda a sua vastidão, não é apenas uma herança psíquica da humanidade, é a linguagem de Deus dentro do homem.
O observador, ao se tornar consciente dessa linguagem, não apenas lê o universo, ele o escreve. Porque quem entende o símbolo entende o código da criação. E é nesse ponto que a história muda de direção. O observador, que começou como aquele que apenas via, começa agora a influenciar o que vê. Ele se torna ponte entre mundos, intérprete entre o invisível e o concreto, mensageiro entre o humano e o divino. Mas para seguir, ele precisará enfrentar algo ainda mais sutil do que a sombra, o poder de agir sobre o que compreende. E essa será a próxima travessia, quando a observação se torna ação, e a visão se transforma em destino. Há um ponto em toda a jornada interior em que o saber deixa de ser suficiente. Você pode compreender os símbolos, reconhecer a sombra, decifrar sonhos, interpretar coincidências e ainda assim, continuar preso ao mesmo ciclo. Jung dizia que conhecer não é o mesmo que viver, e essa frase é um divisor de águas. Há quem acumule sabedoria como quem coleciona livros, sem jamais lê-los de verdade. O observador que para na contemplação transforma a consciência em espelho imóvel. O que o torna livre não é o que vê, mas o que faz com o que vê. É nesse ponto que o olhar precisa se transformar em ação. E toda ação verdadeira nasce do encontro entre a intuição e o instante certo. O resto é precipitação ou medo disfarçado de prudência. Jung acreditava que a transformação psicológica depende de um ato, um gesto simbólico que une o mundo interno ao externo, algo que traz o invisível para o plano concreto. Pode ser um perdão silencioso, uma renúncia, uma mudança de rumo, ou até um simples não dito pela primeira vez sem culpa. Quando o insight permanece apenas no campo mental, ele se esvazia. Mas quando se transforma em comportamento, reverbera. É como se o universo inteiro respondesse: finalmente, o que você entendeu se tornou real. A ação é o selo da consciência. Um paciente de Jung ilustra isso com clareza. Era um empresário rico admirado, mas atormentado por crises de pânico. Ele dizia sentir que uma força invisível o perseguia, impedindo-o de descansar. Nos sonhos, via uma águia presa em uma gaiola dourada. Interpretar era fácil. A águia era seu espírito criativo aprisionado pela rotina materialista. Ele compreendeu, concordou, analisou, e continuou igual. Até o dia em que um incêndio destruiu parte de sua empresa. Perdeu quase tudo, e pela primeira vez em décadas não precisou fingir que tinha controle. Foi obrigado a parar. Na pausa forçada, redescobriu a pintura paixão da juventude. Começou a pintar todos os dias não por dinheiro, mas por necessidade vital. Os ataques cessaram. Ele dizia, o fogo fora apenas queimou o que dentro já estava em chamas. O inconsciente, quando ignorado, cria suas próprias oportunidades para agir. Quantas vezes você já sentiu o impulso de mudar algo e recuou no último instante? Quantas vezes sua intuição te mostrou o caminho e a razão te convenceu a ficar parado? A intuição, dizia Jung, é a linguagem do self, o centro da psique que enxerga além do ego. O problema é que o ego teme perder o controle. Ele prefere a previsibilidade à liberdade. E no entanto, a vida não espera. Se você não age, ela age por você. A sincronicidade vira catástrofe. O que poderia ter sido uma escolha se torna destino. A observação sem coragem vira prisão. Em 1944, Jung viveu uma experiência que o transformou profundamente. Sofreu um infarto e ficou entre a vida e a morte por semanas. Durante esse período teve visões vívidas. Ele descreve ter se visto flutuando sobre a Terra, observando o planeta de longe, sentindo uma paz indescritível. A percepção do corpo desapareceu. O tempo perdeu sentido. Ele entendeu que havia algo além da individualidade, uma consciência maior da qual fazemos parte. Mas no instante em que aceitou totalmente essa dimensão, foi puxado de volta. Despertou no hospital. Eu sabia que ainda tinha algo a fazer no mundo, escreveu. Depois disso passou a viver com simplicidade radical, dizia que a morte o havia libertado da necessidade de provar qualquer coisa. Essa experiência o fez compreender que a ação verdadeira é sempre um serviço ao coletivo. Mesmo a mais íntima decisão pessoal afeta o tecido invisível que une todos. Essa visão muda a forma como o observador age. Ele deixa de mover-se por ambição e passa a agir por coerência. O impulso vem de dentro, mas a consequência alcança o mundo. A psicologia analítica chama esse estado de congruência do self, quando a ação exterior reflete a verdade interior. Uma mulher pode viver anos infeliz em um casamento por medo de romper um papel social. O dia em que decide partir, mesmo sem saber o que virá, a alma volta a respirar. Um homem pode permanecer em um trabalho que o esvazia por medo da incerteza. O dia em que ousa mudar, descobre forças que nem imaginava possuir. O inconsciente recompensa a coragem. Ele reorganiza a realidade ao redor do gesto autêntico, mas a coragem raramente vem limpa.
Antes do ato vem a hesitação. O ego cria 1000 justificativas para não se mover. Não é o momento certo, as condições não estão prontas, talvez mais tarde. Jung dizia que o momento certo não é o que parece seguro, é o que parece inevitável. É o instante em que continuar igual dói mais do que arriscar. É o ponto de saturação, o clímax simbólico de toda transformação. O herói dos mitos sempre hesita antes do salto. Jonas foge da missão e é engolido pela baleia. Moisés resiste a libertar o povo. Buda enfrenta Mara antes da iluminação. A hesitação é o portal. Você já percebeu que a vida sempre cria o cenário perfeito para testar a sua decisão? Quando você promete a si mesmo que não vai mais aceitar o mínimo aparece disfarçado de oportunidade. Quando decide ser honesto, surge a chance de mentir e escapar. Quando promete amar com verdade, o medo volta travestido de razão. O inconsciente não é inimigo, mas examinador. Ele repete a lição até que o gesto se consolide. Só então a energia psíquica se libera para novos desafios. A neurociência moderna confirma, de forma curiosa, algo que Jung intuía. Pesquisas mostram que o cérebro humano cria padrões de conforto que resistem à mudança. Mesmo decisões conscientes esbarram em redes neuronais automatizadas. A transformação real só acontece quando a emoção e o pensamento convergem. Em outras palavras, quando o entendimento racional é selado por uma experiência simbólica intensa. É por isso que rituais, arte e espiritualidade têm poder. Eles unem o sentir e o agir, o consciente e o inconsciente. O cérebro reage a símbolos. O self fala através deles. Um exemplo impressionante vem da história de um soldado suíço que Jung tratou após a Primeira Guerra Mundial. O homem tinha pesadelos recorrentes com um cavalo ferido, que ele tentava salvar sem sucesso. O sonho se repetia há anos. Durante uma sessão, Jung perguntou o que ele fazia para aliviar o sofrimento do animal. O paciente respondeu: acordo antes de conseguir. Jung sugeriu: da próxima vez, espere. Fique. Veja o que acontece. Na noite seguinte, o homem sonhou novamente com o cavalo. Em vez de fugir, permaneceu. Viu o animal morrer e logo depois, se transformar em uma criança que sorria. O pesadelo nunca mais voltou. O gesto simbólico, ficar e testemunhar, completou o ciclo. O inconsciente precisava que ele parasse de escapar. Você já se perguntou do que tem fugido? O que se repete em sua vida porque você sempre desperta antes da cena terminar? Essa é a pergunta que abre o portal da ação consciente. Porque toda fuga adia a cura. O ato que liberta quase sempre é o mesmo que você mais teme. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de não deixar o medo dirigir. E aqui ocorre algo fascinante. Quando você age em alinhamento com o self, o mundo responde de formas improváveis. Pessoas surgem do nada para ajudar, coincidências aceleram processos, portas se abrem onde só havia muros. Jung via nisso a sincronicidade em sua forma mais madura, a cooperação entre o consciente e o inconsciente manifestada em eventos concretos. Ele chamava isso de magia objetiva, o poder de transformar a realidade sem manipular nada, apenas agindo a partir do centro. É o oposto da superstição, porque não tenta controlar o mundo, apenas se harmoniza com ele. Um relato pouco conhecido de Jung ilustra bem essa ideia. Em 1925, durante uma viagem à África, ele se hospedou entre tribos próximas ao Quênia. Ficava fascinado com o modo como os nativos relacionavam cada acontecimento natural a uma decisão humana. Se a chuva atrasava, diziam que o vilarejo havia perdido o equilíbrio interior. Se uma caça era farta, era sinal de que os espíritos estavam satisfeitos. Jung, inicialmente cético, percebeu que ao tratar o mundo como vivo, aquelas pessoas viviam com uma sensação de conexão permanente. E quando ele voltou à Europa, percebeu o contraste. O homem moderno, orgulhoso de sua razão, vivia cercado de ruído, mas desconectado de sentido. A tribo africana agia como se cada gesto tivesse consequências cósmicas. Talvez, pensava ele, não estivessem errados. Isso muda a pergunta fundamental. E se as nossas ações não fossem apenas escolhas pessoais, mas movimentos que afetam toda a teia psíquica do planeta? Jung acreditava que cada transformação individual influencia o inconsciente coletivo. Um ato de lucidez se espalha silenciosamente como uma onda no campo simbólico. É por isso que líderes espirituais, artistas, cientistas e pessoas comuns que agem em coerência acabam inspirando transformações sem nunca ter planejado. A consciência é contagiosa, mas há um risco que acompanha o poder de agir, o da manipulação. A tentação de usar o conhecimento para influenciar os outros sem clareza ética. Jung observava isso em políticos, religiosos e até psicólogos. O poder que nasce da observação pode se corromper quando o ego quer controle.
A diferença entre liderança e dominação está na intenção. O verdadeiro líder age para servir ao processo de integração, não para obter vantagem. Ele desperta o self nos outros, não os mantém dependentes. Em experimentos sociais modernos, algo semelhante foi observado. Pessoas que praticam a escuta empática, ou seja, que observam sem julgar, provocam mudanças neurológicas reais nos interlocutores. O cérebro do outro começa a imitar o padrão de calma do observador. Isso significa que a presença consciente é biologicamente transformadora. Quando você age com atenção plena, modifica o campo emocional ao seu redor. Não é metáfora, é fato. Jung chamaria isso de efeito da aura psíquica. Então a ação não é apenas o que se faz, mas o modo como se é. Você já reparou como alguns ambientes se tornam mais tranquilos quando certas pessoas entram? Ou mais tensos quando outras aparecem? A psique é contagiosa. O observador maduro entende isso e passa a cultivar a própria frequência antes de agir. Ele não tenta mudar o mundo, muda o campo onde o mundo acontece. A ação começa antes do gesto. Um episódio marcante da vida de Jung mostra a força dessa postura. Durante uma palestra em Viena, ele foi interrompido por um crítico agressivo que o acusou de misturar religião com ciência. A sala ficou tensa. Jung não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio por quase 1 minuto, apenas olhando o homem. Aos poucos, o tom do crítico baixou. A voz tremeu, a raiva perdeu força. Quando Jung finalmente falou, disse apenas: "O que você teme perder se o mistério existir?" O homem chorou. Essa era a força da presença observadora em ação. Mas agir com consciência não significa passividade. Significa precisão. O observador não se precipita, mas também não posterga. Ele sabe que o momento certo é aquele em que a alma diz, agora. E esse momento quase nunca coincide com a conveniência. A vida exige coragem fora de hora. A grande virada nunca vem quando tudo está pronto. Ela vem quando você está prestes a desistir. Pense em quantas histórias de transformação começam com um colapso. Pessoas que perderam tudo e descobriram o essencial. Doentes que ao encarar a morte encontraram sentido. Jung chamava essas crises de confronto com o self. O ego é obrigado a render-se, e desse rendição nasce algo novo. É como o mito da fênix, o fogo destrói, mas também purifica. O sofrimento, quando vivido com consciência, é sempre um ato criativo. Você consegue lembrar de um momento em que tudo parecia ruir e mesmo assim, algo em você permaneceu intacto? Esse núcleo que sobrevive é o self. Ele observa o colapso sem ser destruído. E é dele que surge a nova ação. Depois da dor, você age de outro modo. Age sem precisar provar, sem buscar aprovação. A ação se torna expressão, não compensação. Nesse estágio, o observador aprende o valor do silêncio ativo. Há situações em que nada dizer é o gesto mais poderoso. O silêncio consciente é diferente da omissão, é a recusa em alimentar o ruído. Em um mundo obcecado por respostas, o silêncio é revolução. Jung dizia que a alma fala mais alto quando o ego cala. Agir às vezes é deixar o espaço falar, mas o silêncio não deve se tornar fuga. Ele é pausa entre dois movimentos, não fim da dança. O observador autêntico alterna contemplação e ação como respiração. Ver e agir, inspirar e expirar. A sabedoria está na cadência. Agir demais sem observar leva ao caos. Observar demais sem agir leva à estagnação. O equilíbrio é o pulso do self. Uma das histórias mais enigmáticas que Jung relatou aconteceu em Bollingen, onde construiu uma torre à beira do lago. Ele a ergueu aos poucos com as próprias mãos como um templo pessoal. Gravou nela símbolos alquímicos, inscrições em latim e representações de sonhos. Quando amigos perguntavam por que gastava tanto tempo ali, ele respondia: cada pedra é uma ideia tornada corpo. Era sua forma de unir o mundo interno e o externo. Trabalhar com as mãos o mantinha enraizado. A torre não era refúgio, era manifestação. A prova de que o pensamento só se completa quando toma forma. E é isso que falta ao homem moderno, forma. Vivemos saturados de ideias e vazios de gestos. Falamos sobre consciência, mas agimos no piloto automático. Repetimos palavras como luz, energia, propósito sem nunca encarná-las em algo concreto. O observador junguiano faz o contrário. Fala pouco, age com densidade. Cada escolha carrega um símbolo. Cada decisão é um rito. Há dados curiosos que confirmam essa relação entre intenção e resultado. Pesquisas sobre psicologia comportamental mostram que pessoas que escrevem metas de forma simbólica, usando imagens, metáforas e emoções, têm mais chances de concretizá-las do que aquelas que apenas listam tarefas. O cérebro responde melhor ao significado do que à ordem. Isso é pura psicologia analítica aplicada.
O inconsciente coopera quando é tratado como aliado criativo, não como escravo racional. Você já experimentou agir como se cada gesto fosse um símbolo? Tomar banho como se estivesse lavando o que já não te serve? Escrever como se invocasse uma nova realidade? Comer com presença, sabendo que o alimento é uma forma de comunhão com a vida? Essas ações simples transformam a rotina em rito. E o rito, para Jung, é o corpo da alma. Ele âncora o invisível no tempo. Quando você vive assim, o mundo começa a responder em outra frequência. As coincidências se multiplicam, os encontros certos se aproximam, as situações destrutivas perdem força. Isso não é misticismo ingênuo, é psicodinâmica. O self reorganiza a energia psíquica para sustentar o que é coerente. O universo não pune nem recompensa, ele reflete. E é aqui que surge o próximo desafio. O poder de moldar a realidade exige disciplina. Jung dizia que o perigo não está em ver demais, mas em agir sem preparo. A consciência é um instrumento afiado. Mal usado, fere. Bem usado, cura. Por isso, o observador precisa cultivar o que os antigos chamavam de discernimento. É o dom de saber quando, quanto e como agir. E esse dom nasce da escuta interior. Em 1936, Jung foi convidado a falar em Londres sobre o avanço dos regimes totalitários. Ele previu, com precisão assustadora, que o fanatismo coletivo levaria a uma guerra devastadora. Disse: o inconsciente coletivo da Europa está possuído por um arquétipo sombrio de poder. Quando o homem perde o diálogo com a alma, os deuses voltam em forma de ideologias. Poucos levaram a sério. 3 anos depois, a Segunda Guerra começou. Jung não era profeta, era observador. Ele sabia ler os símbolos que antecedem os desastres. Essa é a função maior da consciência, antecipar o perigo para que a ação seja preventiva, não reativa. Você consegue imaginar o poder de uma sociedade composta por indivíduos conscientes de suas sombras? O fanatismo desapareceria. A violência perderia público. A manipulação perderia terreno. O observador não é massa, é centro. E um mundo de centros é incontrolável. É por isso que a individuação é um ato político disfarçado de jornada interior. Mas o caminho não termina aqui. À medida que o observador aprende a agir com consciência, algo nele começa a se transformar. O desejo de controlar dá lugar ao desejo de cooperar. A vontade de vencer cede à vontade de compreender. A ação se torna orquestra, não duelo. O ego se inclina diante do self e paradoxalmente ganha mais força. É o poder do servo consciente, aquele que domina porque serve ao que é maior. No fim, agir a partir da consciência é tornar-se canal do próprio destino. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e se torna composição. Cada movimento faz parte de uma sinfonia invisível que só o silêncio interior permite ouvir. E quando o observador alcança essa harmonia, o mundo inteiro parece mudar de textura. A realidade se curva sutilmente a favor da coerência. Você percebe agora o alcance disso? A observação evoluiu em percepção. A percepção virou entendimento. E o entendimento se tornou ação. A psique, antes palco de conflitos, agora é instrumento de criação. O self silencioso governa o gesto. A vida obediente se rearranja. O observador deixa de ser espectador e se torna autor. Mas há ainda um último aprendizado, o mais difícil de todos: aprender a agir sem apego ao resultado. É aqui que o verdadeiro poder se revela. Agir por amor à verdade do ato, não pela garantia do fruto. Esse é. Há um momento em que a lucidez deixa de ser bênção e se torna fardo. Quando o observador começa a enxergar demais, o mundo ao redor parece se desmanchar. As pessoas continuam sorrindo, as conversas seguem, a rotina prossegue, mas algo mudou. O olhar que um dia buscava compreensão agora capta detalhes que ninguém mais nota, hesitações escondidas nas palavras, mentiras disfarçadas de gentileza, gestos automáticos repetidos sem consciência. Tudo que antes parecia harmonia revela fissuras. Jung dizia que a consciência é como uma luz. Quanto mais forte, mais sombras ela projeta. E quando essa luz se acende por completo, o preço é inevitável: a solidão. O observador percebe que a maior distância possível entre dois seres humanos não é física, mas psicológica. É a distância entre quem vê e quem ainda dorme. Ele tenta compartilhar o que descobriu, mas as palavras parecem estrangeiras. As pessoas se incomodam, desviam o assunto, ou tentam reduzir a profundidade do que ele diz a um simples "você pensa demais". É então que ele entende: a lucidez o isolou. O mundo não foi feito para quem enxerga tudo. Foi feito para quem escolhe ver apenas o suficiente para funcionar. O homem que observa com olhos inteiros deixa de se encaixar. A clareza é uma forma de exílio. A solidão começa de modo sutil. Primeiro vem o estranhamento.
Ele ouve uma conversa e percebe a superficialidade. Participa de uma festa e sente um vazio que não consegue disfarçar. As risadas parecem ecos longínquos. Os vínculos que antes o alimentavam agora o entediam. A percepção se amplia, mas o pertencimento se dissolve. Ele começa a se perguntar se ver tanto vale a pena. A resposta não vem fácil. Jung chamava isso de noite escura da alma, o estágio em que a consciência atravessa o deserto do sentido. O antigo já não serve e o novo ainda não nasceu. Você já sentiu isso? A sensação de não pertencer a lugar algum, de estar entre mundos, compreendendo demais para ser ingênuo e ainda assim sem saber o que fazer com esse saber? É nesse ponto que o observador enfrenta o paradoxo da iluminação. A consciência o liberta das ilusões, mas também o priva do conforto que elas ofereciam. Ele não pode mais acreditar nas máscaras, mas precisa continuar vivendo entre elas. É como se carregasse uma verdade grande demais para caber nas formas da vida comum. E essa desproporção fere. Jung advertia que ninguém deve buscar a iluminação para escapar da dor, porque é justamente na dor que ela nasce. O caminho da consciência não é ascensão sem esforço, é mergulho, é descer ao ponto mais denso do ser, onde moram os impulsos reprimidos, os traumas, os medos antigos. A dor não é obstáculo, é a porta. Mas quem atravessa essa porta precisa de coragem para permanecer ali, porque no centro da alma não há garantias, apenas espelhos. O observador vê refletidos todos os rostos que já teve, todas as mentiras que contou a si mesmo, todos os amores que destruiu por medo. Não há disfarce. É no diante do próprio abismo. A mente tenta resistir, cria desculpas, racionalizações, fugas. Procura distrações, mergulha no trabalho, busca novos interesses. Mas o chamado interior não desaparece. Ele se manifesta nos sonhos, nos lapsos, nas repetições. O inconsciente exige reconhecimento. Jung dizia que se o homem não se volta para dentro, a vida o empurra à força. E o empurra com eventos que parecem azar, quando na verdade são mensagens. A perda do emprego, o fim do relacionamento, a doença inesperada. Tudo o que o obriga a parar é uma forma de convocação. A alma chama de muitas maneiras. Em um dos diários de Jung, há uma anotação enigmática. Tudo que não é integrado volta em forma de destino. Ele entendia que o sofrimento inevitável é o preço da recusa. O que você não aceita em si se torna algo que o mundo te obriga a enfrentar. O observador começa a perceber esse padrão. Ele nota que não há coincidências na dor. Cada perda o conduz a um aspecto esquecido da própria alma. Cada pessoa difícil é um espelho daquilo que ele ainda tenta controlar. A raiva que sente é sempre proporcional à verdade que evita. Mas essa lucidez não traz apenas clareza, traz peso. O mundo torna-se um campo vibrante de intenções e contradições. Ele sente o cansaço de quem carrega conhecimento demais. Começa a desejar a ignorância que um dia teve. Há dias em que acorda e pensa, como era bom acreditar que tudo fazia sentido simples. Mas não há retorno. Uma vez que se vê o que está por trás da cortina, não se pode mais fingir que a cortina é o todo. O observador precisa aprender a viver com o que viu, e é esse aprendizado que o transforma. A certa altura, ele entende que não é o único. Em sonhos ou coincidências improváveis, cruza com outras almas despertas. Gente que fala pouco, mas olha fundo. Gente que carrega no rosto uma serenidade estranha, nascida do mesmo exílio. Essas presenças o lembram de que a consciência, embora solitária, é compartilhada em outro nível. O self une o que o ego separa. Não há comunidade mais silenciosa e real do que a dos que aprenderam a ver. Jung chamava isso de comunhão interior. Não se trata de grupo, religião ou filosofia. É um reconhecimento mútuo, eu também vejo. Você já encontrou alguém assim? Um estranho que parece te conhecer há séculos, que entende suas pausas, que sorri no momento exato sem precisar de explicação. Esse é o tipo de encontro que o inconsciente organiza quando você começa a amadurecer espiritualmente. São reencontros simbólicos, arquétipos em forma humana, que funcionam como pontes. A vida envia aliados invisíveis no momento em que você aceita o caminho. Nenhum deles fica para sempre, porque não foram feitos para servir de apoio, mas de impulso. Depois que cumprem o papel, desaparecem. A solidão volta, mas já é diferente. É escolhida. Nessa fase, o observador aprende o valor da quietude. O silêncio que antes pesava, agora nutre. Ele começa a sentir uma presença constante dentro de si, uma espécie de testemunha silenciosa que observa até seus pensamentos mais íntimos. Não é medo nem invasão, é paz. Jung dizia que o self é o núcleo da psique, o centro que mantém tudo unido. O ego é apenas um fragmento em torno dele. Quando o observador reconhece esse centro, algo muda na hierarquia interior.
O eu deixa de ser comandante e passa a ser instrumento. As decisões se tornam mais intuitivas, as ações mais precisas. Mas o ego não se rende facilmente. Ele tenta retomar o controle de forma sutis. O observador sente isso quando se irrita por não ser compreendido, quando se orgulha de sua própria lucidez, quando julga os outros por dormirem. O ego espiritualizado é o mais perigoso de todos, o que se veste de sabedoria para manter o poder. Jung alertava que a individuação não é o fim do ego, mas sua reeducação. Ele precisa aprender a servir ao self, não a competir com ele. Essa batalha interna é a mais longa, porque não tem testemunhas. Um exemplo disso está nos próprios diários de Jung, em que ele confessa sentir inveja da simplicidade das pessoas comuns. Enquanto todos pareciam satisfeitos com a vida prática, ele carregava o peso do invisível. Havia dias em que desejava trocar a sabedoria por um pouco de esquecimento, e ainda assim sabia que não podia. O preço da alma é o peso da consciência, escreveu. É por isso que os mitos antigos diziam que o conhecimento expulsa do paraíso. O paraíso é o estado de inconsciência, e quem desperta jamais retorna. À medida que o observador avança, percebe que a lucidez também é uma forma de compaixão. Ver o sofrimento dos outros sem tentar consertar, mas compreendendo as causas invisíveis, é o que o torna humano novamente. Ele entende que cada pessoa vive no nível de consciência que pode suportar. Forçar alguém a ver antes da hora é violência. O verdadeiro mestre, dizia Jung, é aquele que mostra sem empurrar. E o observador, agora amadurecido, age assim. Ele deixa rastros, não instruções. Mas há uma tensão inevitável. Quanto mais ele entende, mais percebe a fragilidade do mundo. A guerra, a destruição ambiental, o ódio, a vaidade, tudo parece a sombra coletiva da humanidade. Ele vê o arquétipo do poder possuindo nações inteiras, o medo guiando massas, o desejo de controle substituindo o amor. E essa percepção o desespera. Como continuar acreditando na vida diante de tanta cegueira? É nesse ponto que muitos se quebram. O observador corre o risco de se tornar cínico, de perder a fé no processo. Jung também passou por isso. Durante a Segunda Guerra, ele escreveu que sentia a Europa como um paciente psicótico, possuída por demônios arquetípicos. Ele via nos líderes totalitários a manifestação dos deuses antigos, ressurgindo na ausência de consciência. Quando o homem não dialoga com a alma, ela fala em vozes que o aterrorizam, dizia. Essa frase resume a tensão do nosso tempo. O inconsciente coletivo não ouvido explode em violência. O observador percebe isso e entende. O trabalho individual é também coletivo. Cada sombra integrada dentro de si é uma semente de paz plantada no inconsciente humano. Você já pensou que seus pequenos gestos de clareza podem ter impacto além da sua vida? Quando você escolhe não reagir com ódio, altera uma corrente ancestral. Quando perdoa, interrompe um padrão que vinha há gerações. Quando fala com verdade, liberta não apenas a si, mas o campo ao redor. A consciência é contagiosa, mesmo sem palavras. Essa é a responsabilidade invisível de quem vê, sustentar a luz sem esperar reconhecimento. Mas há uma reviravolta que o observador ainda precisa enfrentar. Em determinado ponto, ele descobre que o próprio desejo de ser consciente pode se tornar prisão. Ele começa a buscar perfeição, a evitar qualquer falha, a querer controlar até os pensamentos. A vigilância se transforma em rigidez. Ele se esquece de viver. O excesso de atenção se torna ansiedade. Jung chamava isso de inflação da consciência. O ego se disfarça de luz e tenta expulsar o humano. O resultado é exaustão. O observador sente saudade do erro, da espontaneidade e da imperfeição. É quando percebe que a meta não é ser puro, mas ser inteiro. Essa compreensão muda tudo. A clareza que antes o isolava agora o reconcilia. Ele volta a rir, a se permitir distrações, a amar com leveza. A lucidez não desaparece, mas se torna natural. É como se o olhar que antes era lâmina agora fosse água. Ele ainda vê, mas sem cortar. Entende que viver não é manter-se acima do mundo, e sim dentro dele com consciência. Jung dizia que a verdadeira sabedoria é caminhar com os deuses sem perder os pés no chão. Nesse estado, o observador começa a sentir o que Jung chamava de sentimento luminoso, uma reverência silenciosa por tudo que existe. Ele olha o céu, uma árvore, um rosto desconhecido, e sente algo difícil de explicar, uma mistura de amor e humildade. É a percepção de que a vida, apesar de toda a dor, é sagrada. Não no sentido religioso, mas essencial. Ele entende que o divino não está fora, mas pulsa dentro de tudo. A mesma força que move as estrelas move o coração humano. E essa consciência dissolve o medo. Mas o medo não desaparece por completo. Ele se transforma. Antes era medo do desconhecido, agora é medo de esquecer.
O observador teme adormecer novamente, ser engolido pela distração do mundo. E é aqui que a vigilância retorna, mas de modo sereno. Ele passa a cuidar da própria atenção como quem protege uma chama. Sabe que basta um instante de descuido para a inconsciência retornar. A diferença é que agora ele não luta, ele zela. É o guardião do próprio fogo. Há um episódio curioso nos últimos anos de Jung. Um repórter o perguntou se ele acreditava em Deus. Ele respondeu: "Eu não acredito. Eu sei." Essa frase, que parece arrogante, é na verdade humildade pura. Ele sabia porque sentia. A consciência não é crença, é experiência. O observador que chega a esse ponto não precisa mais de provas. Ele vive o mistério. E viver o mistério é agir com confiança, mesmo sem entender tudo. Você consegue imaginar o que é viver assim? Sem certezas, mas com fé, sem controle, mas com presença, sem garantias, mas com paz. É o que Jung chamava de vida simbólica. A existência se torna diálogo entre o visível e o invisível. Cada dia é um oráculo. Cada emoção, uma mensagem. Cada obstáculo, um espelho. E o observador, agora transformado, percebe que o que buscava o tempo todo não era ver o mundo, mas ver a si mesmo em comunhão com o mundo. A tensão, contudo, nunca desaparece completamente. De tempos em tempos, o velho ego tenta ressurgir. Ele volta em forma de dúvida. E se tudo isso for apenas imaginação? Nesses momentos, o observador sente o chão tremer. Mas agora ele sabe o que fazer. Permanece. Não foge, não analisa demais. Apenas observa. E a dúvida, cansada de não ser alimentada, dissolve-se. Esse é o teste final da consciência. Confiar no invisível sem precisar entendê-lo. É então que a solidão se transforma em solitude. Ele descobre que estar só não é estar vazio, é estar pleno. O silêncio interior torna-se lar. As pessoas voltam, as relações retornam, mas o apego se foi. Ele ama sem possuir, ensina sem impor, aprende sem vergonha. A vida volta a fluir, e o que antes era dor se converte em gratidão. Ele entende que tudo, absolutamente tudo, teve sentido. As perdas, os medos, as confusões, as esperas. Cada peça estava no lugar certo para conduzi-lo até aqui. A partir desse ponto não há mais retorno. A consciência se estabiliza. O observador já não busca luz, porque é luz. Não teme a sombra, porque sabe que ela é parte da totalidade. O mundo pode continuar caótico, mas dentro dele existe um eixo imóvel. É o self silencioso, profundo, eterno. Jung dizia que o self é a centelha divina que habita cada ser humano, não como dogma, mas como experiência direta de unidade. Quando o observador reconhece isso, a dualidade se dissolve. Não há mais eu e o mundo, há apenas vida olhando a si mesma. Mas o filme não termina com epifanias. Termina com um gesto simples. O observador, agora em paz, volta a caminhar pelas mesmas ruas, entre as mesmas pessoas, ouvindo as mesmas conversas. Nada mudou por fora, mas tudo mudou por dentro. Ele sorri porque entende. Cada ser que passa por ele está no mesmo caminho, em estágios diferentes. Alguns ainda dormem, outros despertam. Todos buscam mesmo sem saber. E ele, silenciosamente, deseja que encontrem o que ele encontrou. A coragem de ver. A tensão final se dissolve em ternura. O observador compreende que a vida é imperfeita de propósito, porque é o atrito que faz a alma crescer. Ele não busca mais respostas, apenas presença. Não deseja mais controlar, apenas participar. E quando se deita à noite, sente algo que há muito tempo não sentia: descanso. Não o descanso da ignorância, mas o da aceitação. Ele não precisa mais entender o sentido da existência, porque agora é parte dele. A jornada, que começou com o olhar curioso de quem queria compreender os outros, termina com o olhar compassivo de quem aprendeu a compreender a si mesmo. A observação que antes era lâmina virou espelho, e o espelho, por fim, tornou-se janela. Através dela, o observador vê a vida continuar, com toda a sua beleza e tragédia, e sorri, porque sabe que o o moveu desde o início, o desejo de ver, era, na verdade, o desejo de despertar. E é nesse despertar silencioso que a história se encerra. O homem que via demais aprendeu a sentir. O homem que buscava respostas aprendeu a ouvir. O homem que temia o peso da consciência aprendeu que ela é leve quando aceita. Jung dizia que o sentido da vida é tornar-se quem se é. O observador, depois de tanto ver, finalmente se tornou. E nessa completude simples que não precisa provar nada, o ciclo se fecha, não como fim, mas como retorno. Porque tudo que começa com o olhar termina no que o olhar descobre, que o mundo e a alma são a mesma coisa observando-se mutuamente, eternamente em silêncio. No fim de toda a jornada interior, o que resta não é a glória da conquista, mas a serenidade da compreensão.
Tudo que antes parecia um labirinto de símbolos, sombras e provações agora se revela como um espelho. O observador entende que nunca houve um caminho a percorrer. Havia apenas um olhar a amadurecer. A vida sempre foi o mestre. Cada dor, cada coincidência, cada perda, cada amor e cada silêncio foram capítulos de uma única lição: tornar-se consciente. Jung dizia que o destino do homem é fazer do inconsciente consciente. E quando esse processo se cumpre, o mundo muda de textura. O que antes era caos se revela coerente, o que parecia castigo se mostra aprendizado, e o que se chamava acaso finalmente é reconhecido como ordem. Mas essa compreensão não é estática, é um convite. O que o observador aprende ao final é que ver não basta, é preciso viver o que se viu. A sabedoria que permanece apenas como ideia não se enraiza, ela evapora. A transformação real começa quando a consciência se traduz em presença, quando cada gesto cotidiano se torna um ato deliberado, e cada pensamento é reconhecido antes de ser acreditado. Esse é o início da prática, observar-se não como quem julga, mas como quem acolhe. Você pode começar agora. Observe como você respira enquanto lê estas palavras. Perceba se a tensão nos ombros, se o maxilar está travado, se o coração pulsa acelerado. Esse simples ato de notar já é transformação. Jung dizia que a consciência começa no corpo, porque é nele que o inconsciente se manifesta primeiro. Cada dor, cada cansaço, cada desconforto é uma linguagem. Quando você escuta o corpo sem pressa, ele responde. E com o tempo, você descobre que ele nunca mentiu, apenas não era ouvido. Depois vem o olhar interior. O exercício mais poderoso é o da auto-observação silenciosa. Não se trata de vigiar pensamentos, mas de assistir a eles como quem assiste a um rio. Você percebe raiva, medo, tristeza, alegria, desejo, e não se identifica de imediato. Apenas observa. Aos poucos, algo em você começa a perceber que essas emoções passam, mas o observador permanece. Essa separação é o nascimento da consciência madura. Você entende que não é o que sente, mas aquele que sente. Essa diferença muda tudo. A segunda prática é o reconhecimento da sombra. Em vez de negar o que o incomoda, você se aproxima. Quando alguém desperta em você raiva ou repulsa, pergunte-se: o que essa pessoa espelha em mim? Talvez mostre uma parte que você tentou enterrar. A agressividade reprimida, a vaidade disfarçada de humildade, o medo escondido sob a aparência de racionalidade. Integrar a sombra não é justificar o mal, é iluminar o que estava escondido. A energia reprimida, quando aceita, se converte em força criativa. Jung dizia que a luz verdadeira nasce do confronto com as trevas. Mas é um erro tentar curar-se como quem elimina o que incomoda. A consciência não é limpeza, é inclusão. O inconsciente não desaparece, ele se transforma quando é acolhido. E esse processo exige paciência. Nada em você está errado. Tudo em você está em desenvolvimento. O ódio é amor ferido. O medo é desejo não vivido. A culpa é o sinal de que a alma quer responsabilidade. Ao observar sem rejeitar, o veneno vira remédio. É assim que o inconsciente coopera. Você perceberá que essa atitude começa a alterar o modo como se relaciona com o mundo. As pessoas deixam de ser ameaças ou obstáculos e passam a ser espelhos. Os conflitos, antes fonte de dor, tornam-se instrumentos de clareza. Quando alguém te fere, você aprende a perguntar: o que essa ferida quer me mostrar? Quando a vida nega algo, você aprende a ver o que está sendo redirecionado. A resistência cede lugar à curiosidade. O observador vive em estado de aprendizado constante. Mas há algo ainda mais profundo, o poder de criar através da atenção. Tudo que você alimenta com foco ganha força. É a lei psicológica mais antiga do mundo. Onde a energia psíquica se concentra, o mundo se organiza. Isso significa que cada pensamento recorrente, cada emoção nutrida, está moldando a realidade que você experimenta. Jung chamava isso de princípio de correspondência entre o mundo interno e externo. O inconsciente é o arquiteto invisível da sua vida. Então a prática seguinte é simples, mas exige disciplina: vigiar o que se repete dentro de você. O pensamento que você repete cria o caminho que você anda. O sentimento que você alimenta determina as pessoas que você atrai. A crença que você sustenta desenha os eventos que o mundo lhe apresenta. Quando você muda a qualidade do seu olhar, o universo responde. Isso não é magia, é psicologia profunda. O inconsciente coletivo se reorganiza ao redor de cada consciência que desperta. Mas essa mudança não acontece por esforço tenso, e sim por entrega lúcida. Jung dizia que o ego não deve tentar mandar no inconsciente, mas dialogar com ele. A alma não obedece ordens, responde a atitudes. É por isso que orações, meditações e rituais funcionam. Eles não alteram o universo externo, mas a frequência do olhar.
E o olhar alterado muda o mundo. O observador maduro não busca controlar, busca harmonizar. Ele entende que a força não está em impor, mas em sintonizar. Há um ponto em que essa prática se torna natural. Você começa a perceber o fluxo dos acontecimentos com calma, quase como se tudo estivesse sendo conduzido por uma inteligência maior, e está. O self não é uma ideia, é uma presença. Ele se manifesta como intuição repentina, coincidência oportuna, tranquilidade em meio ao caos. Quando o ego se aquieta, o self dirige. E quanto mais você confia nesse processo, mais fluido ele se torna. A sincronicidade se torna o idioma da alma. Você talvez já tenha experimentado isso sem perceber, pensar em alguém e receber uma mensagem, sonhar com uma situação e vê-la acontecer, sentir que deve seguir um caminho e ele se revelar o certo. Essas não são coincidências banais, são respostas. O inconsciente fala por símbolos, e o mundo é o palco dessa linguagem. Viver conscientemente é aprender a ler os sinais. Mas para isso, é preciso humildade, a humildade de não querer decifrar tudo. O símbolo não quer ser explicado, quer ser vivido. Essa é a etapa final da jornada junguiana, transformar o conhecimento em arte de viver. O observador, ao chegar aqui, descobre que o sentido da existência não está em alcançar perfeição, mas em dançar com o imperfeito. A vida é diálogo, não fórmula. Jung dizia que a alma é um processo que se renova eternamente. Isso significa que a individuação não tem fim. A cada ciclo uma parte nova do inconsciente se revela, e o ego se expande para acolhê-la. O crescimento não é linear, é espiral. E essa espiral não se move para cima, mas para dentro. Quanto mais você se conhece, mais o mundo se torna íntimo. As pessoas deixam de ser estranhas e passam a ser expressões do mesmo drama humano. Você vê nos outros as dores que já sentiu e, em vez de julgar, compreende. Essa é a verdadeira compaixão. Não a piedade distante, mas a empatia que nasce da consciência compartilhada. Quando você entende o que é ser humano em toda a sua profundidade, o perdão se torna natural. Mas viver com consciência não é isolar-se do mundo, é mergulhar nele com olhos abertos. O observador, agora desperto, entende que a espiritualidade não se mede pelo quanto você se afasta da vida, mas pelo quanto você a habita plenamente. Trabalhar, amar, errar, criar, servir. Tudo isso é parte do mesmo processo. A consciência não é refúgio, é ferramenta. Ela não te separa do mundo, te devolve a ele de forma mais lúcida. Imagine aplicar isso em sua rotina. Acordar e, antes de correr para as tarefas, respirar e perguntar: qual parte de mim quer viver hoje? Comer não por distração, mas com gratidão. Ouvir alguém não para responder, mas para entender. Falar menos para impressionar e mais para conectar. Agir não por medo, mas por clareza. Esses pequenos gestos mudam o eixo da vida. Você sai do modo automático e entra no modo consciente. O tempo desacelera e o mundo ganha profundidade. Com o tempo, a consciência se torna um hábito. E esse hábito transforma o destino. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O olhar interior é o antídoto contra o vazio moderno. Ele te reconecta ao que é essencial. Quando o mundo parecer desabar, olhe para dentro. Quando o medo te dominar, respire e pergunte: o que essa emoção quer me ensinar? Quando a raiva vier, reconheça a dor por trás dela. Quando o tédio surgir, entenda que é a alma pedindo novidade verdadeira, não estímulo. Cada emoção é uma chave, não um obstáculo. A prática se resume a 3 pilares: observar, compreender e agir. Observar para ver sem filtro. Compreender para traduzir o símbolo. Agir para materializar o aprendizado. Esses 3 movimentos formam o ciclo da consciência. É simples, mas exige constância. Não se trata de alcançar um estado místico, mas de estar desperto na vida comum. Lavar a louça com atenção vale tanto quanto uma meditação profunda. O espiritual não está separado do cotidiano, é o cotidiano visto com outros olhos. E talvez seja isso que Jung tentou nos ensinar desde o início: o sagrado está escondido no ordinário. A consciência não nos afasta da humanidade, nos devolve a ela em sua forma mais autêntica. A alma não quer transcendência, quer inteireza. E essa inteireza nasce quando aceitamos ser paradoxais, fortes e frágeis, luz e sombra, divinos e humanos. Viver é reconciliar opostos. O observador que aprende isso alcança paz. Mas essa paz não é inércia. É movimento equilibrado. É ação com alma. O mundo moderno precisa desesperadamente de pessoas assim, conscientes, compassivas e corajosas. Porque cada um que desperta cria um ponto de estabilidade na rede coletiva. A consciência individual é o remédio do inconsciente global. Não se trata de salvar o mundo, mas de não contribuir para o caos. A cada pensamento lúcido, você diminui um pouco da loucura coletiva.
A cada gesto de compreensão, você desarma uma guerra invisível. Jung acreditava que a humanidade está em processo de amadurecimento psicológico, e cada indivíduo consciente é como uma célula saudável dentro desse organismo. Você pode ser essa célula. O trabalho é silencioso, mas real. Ele começa em você, mas nunca termina em você. Quando você muda, a forma como olha para o outro muda. Quando muda o olhar, muda a relação. Quando mudam as relações, muda o mundo. A transformação coletiva é a soma das revoluções individuais. Então, se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo em você reconheceu este chamado. Talvez uma parte antiga, talvez algo que esperava há muito tempo ser ouvido. A consciência não é um prêmio, é uma responsabilidade. E o fato de você ter permanecido até este ponto prova que já começou a carregar essa responsabilidade dentro de si. Agora o convite é simples. Pratique o olhar. Observe-se hoje, no mais banal dos momentos. Perceba o tom da sua voz, a reação do seu corpo, as intenções por trás das palavras. Veja o que é seu e o que é herdado. Veja o que é espontâneo e o que é medo. Ver é o primeiro ato de libertação. Aos poucos, esse olhar cria uma nova forma de viver. Você deixará de buscar fora o que só existe dentro. Descobrirá que o amor que esperava encontrar em alguém sempre foi a energia que sustentava sua existência. E o propósito que parecia distante sempre esteve nas pequenas ações feitas com presença. Que a paz que procurava era apenas o silêncio entre um pensamento e outro. Jung dizia que aquele que tem um porquê suporta qualquer como. O porquê nasce quando você entende que está vivo para crescer em consciência. E essa consciência não termina com você. Ela é a semente de algo maior. O inconsciente coletivo é o campo fértil onde cada gesto lúcido floresce. A humanidade inteira se transforma, mesmo sem perceber, a partir de cada mente desperta. É um processo lento, invisível e inevitável. Jung via a evolução da psique como a missão espiritual do homem moderno. Não é preciso ser santo, apenas verdadeiro. A sinceridade consigo mesmo é o início da redenção. No fim, o observador percebe que não há final. A vida é círculo, não linha. E cada fim é apenas um novo início em outro nível de compreensão. Ver é recomeçar com olhos novos. A consciência é um sol que nunca se apaga, às vezes coberto por nuvens, mas sempre presente. A cada instante você pode voltar a ela. Basta lembrar de observar. A lucidez está sempre a um olhar de distância. Então, respire. Permita-se sentir o peso e a leveza de estar consciente. O mundo continua lá fora com seus ruídos, suas dores, suas promessas. Mas algo mudou, você. O olhar que agora percebe é o mesmo olhar que cria. A vida que antes te moldava agora te escuta. E cada escolha que fizer, por menor que pareça, será um diálogo com o universo. Se estas palavras tocaram algo em você, não deixe que a reflexão termine aqui. Use essa clareza. Aplique no seu dia. Pratique a atenção. Observe a si mesmo com ternura e curiosidade. Transforme cada ato simples em ritual de consciência. E lembre-se, ninguém desperta por completo de uma vez. Desperta-se todos os dias, um pouco mais, sempre que se escolhe ver em vez de reagir. E antes que este vídeo termine, quero te fazer um pedido. Se você sentiu valor nesta jornada, se alguma parte deste caminho acendeu em você o desejo de enxergar mais fundo, então mostre isso. Curta este vídeo não por costume, mas como sinal de presença. Comente o que sentiu, mesmo que seja anonimamente. Às vezes, a alma precisa falar sem nome. E se quiser continuar trilhando este caminho conosco, inscreva-se no canal. Há muito mais para ver, muito mais para compreender, muito mais para viver. Porque no fim, é isso que Jung sempre quis nos lembrar. Observar é amar. E amar é o gesto mais consciente que existe. Que você siga vendo e amando com olhos cada vez mais despertos.